Bitcoin começando a mostrar fraqueza compradora e um possível movimento de correção pode estar a caminho. Vamos falar sobre as oportunidades de trade para o fim de semana e também sobre ela, a criptomoeda que está mais hypada e que promete ser mais uma revolução da rede Ethereum, a Arbitrum. Será que temos alguma oportunidade de trade depois desse airdrop? É o que nós vamos ver nesse vídeo, mas antes não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Bom pessoal, começando aqui pelo Bitcoin, e o que está me chamando a atenção nessa movimentação aqui do Bitcoin é a falta de força compradora, né? Inclusive a gente consegue notar que estamos em uma movimentação de alta, né? Onde a gente começa a romper movimentações de topos anteriores, porém a gente não consegue dar continuidade na tendência de alta. Inclusive aqui no gráfico diário, pessoal, a gente tem uma estrutura bem interessante que normalmente é uma estrutura bearish, tá? Que é uma outside bar, né? Que é uma barra que engolfa a barra anterior, né? Então ela rompe a máxima da barra anterior e também rompe a mínima, né? Então aqui temos a formação de uma outside bar, que foi justamente no dia, né, da taxa de juros americana, né, do pronunciamento do Jeremy Powell. Após isso, pessoal, a gente tem a formação agora de uma inside bar. No dia de ontem nós tivemos aqui praticamente uma inside bar também, tá? Mas a gente conseguiu romper a mínima dessa inside bar, né, o que seria uma possível entrada em venda nessa movimentação. E no dia de hoje ainda estamos formando outra inside bar. Mas o que mais me preocupa, pessoal, nessa movimentação toda aqui é a falta de volume, né? A gente percebe que o volume aqui no spot da Binance está só decaindo, né? E aí eu sei que muita gente vai falar, ai, Gosto, mas você está analisando somente o spot da Binance, né? Mas se a gente puxar aqui no BLX, pessoal, que pega um conglomerado de várias corretoras, a gente também percebe aqui uma diminuição no volume, né? E por que que a Binance normalmente é a mais importante? Porque é aqui onde está o varejo. Então, se eu vejo que o varejo já não está mais com tanto interesse assim em comprar, em adquirir Bitcoin, isso começa a me mostrar aqui uma fraqueza dessa movimentação. Outra parte importante aqui, mas é uma parte um pouco mais técnica, pessoal, a gente tem a formação da estrutura de 1, 2, 3 de venda, né? Então temos aqui 1, 2, 3 de venda, né? Inclusive ativado nessa movimentação. Então sim, nós podemos começar um movimento corretivo, tá? Quando o Ghost fala movimento corretivo, pessoal, a gente não pode pegar essa análise técnica e dizer já que nós vamos para 12 mil, para 10 mil, que agora o Bitcoin vai derreter. Não, apenas que esta movimentação, essa pernada de alta, está começando a mostrar fraqueza e que nós podemos ter um movimento corretivo, né? Onde seria a primeira região de suporte, né? Então, no primeiro momento aqui nós temos um suporte na mínima deste candle, né? Que seria uma movimentação mais lateralizada, mas nesse momento eu acredito que o melhor suporte do Bitcoin realmente é essa região aqui de 25 mil, que é este topo anterior. Inclusive a gente tem uma barra ignorada aqui nessa movimentação, então este topo anterior pode servir como uma confluência para um possível movimento corretivo e aí sim consolidação de um fundo ascendente em relação ao fundo anterior e uma correção mais saudável desse movimento. Inclusive, pessoal, se a gente puxar aqui retração de Fibonacci dessa última pernada de alta, a gente percebe que essa região de topo anterior coincide mais ou menos com a região 0,38 de Fib. E a gente sabe que qualquer movimentação de correção até 0,38 de Fib ainda é uma correção extremamente saudável. Então, por mais que a gente possa ver semana que vem o Bitcoin corrigindo até a casa dos 25 mil dólares, ainda assim é um movimento corretivo saudável, tá? Então não há motivo para pânico, não há motivo para dizer que agora a gente vai começar a derreter o preço, apenas é um movimento de correção. Então no gráfico diário a gente tem essa estrutura. Se a gente passar aqui para o gráfico de 4 horas, a gente percebe também um movimento interessante de divergência, né? Onde o preço ele vai fazendo movimentações de topo, então ele vai fazendo topos mais altos que os topos anteriores, porém no RSI a gente tem a movimentação inversa, então o RSI está fazendo topos mais baixos que os topos anteriores, né? Normalmente isso aqui também indica uma divergência bearish, apontando para um possível movimento corretivo. Então por mais que a gente esteja em uma tendência de alta ainda assim, o contexto da análise técnica me indica que podemos começar um movimento corretivo. Outro ponto importante é que no 4 horas a gente fez essa movimentação de topo duplo, né? Então a gente tentou fazer uma recuperação em V, foi negada e agora já estamos voltando para testar essa base de suporte em mais ou menos aí 26.800, 27 mil dólares, tá? Então a gente pode vir fazer um teste nessa movimentação. Lembrando também, pessoal, que fim de semana normalmente o Bitcoin, Ethereum, essas moedas mais consolidadas com market cap um pouco maior, elas tendem a não ter muita volatilidade. Então a gente pode ver o preço lateral e algum movimento mais interessante, alguma movimentação mais explosiva a gente pode ver somente a partir de segunda-feira, né? Nessa situação, pessoal, a gente pode ter aqui movimentação de alta com toda certeza. Porém, a explosão
exposição aqui já precisa começar a ir diminuindo, né? O que significa que você precisa começar a diminuir a mão aqui nessas movimentações, né? Então, se você vai especular uma movimentação de bottom fish em algum tempo gráfico menor, já vai colocando uma mão mais leve. Se você vai começar a fazer alguma estratégia matemática, né? Um grid, algo assim, também você vai deixar a sua mão mais leve nessa movimentação, justamente porque a pressão compradora está indo embora. E com a confluência técnica de que nós podemos ter um movimento corretivo, não compensa o risco de você se expor com muito capital nessa movimentação. Caso estoure para cima aqui, pessoal, não tem problema nenhum se você não estiver tão exposto, porque assim sempre vamos ter uma movimentação de fundo ascendente. Então não precisa ter um FOMO desesperado caso realmente a gente rompa essa região de resistência e tenha uma continuação de alta, que o mercado é cíclico e ele vai te entregar uma nova movimentação de fundo ascendente, né? Mas porém, nessa região de topo aqui, todo cuidado é pouco, né? O gerenciamento de risco precisa estar em dia justamente para que a gente não compre topo e depois precise vender em fundo. Na análise quantitativa aqui do BTC, a gente percebe que o Open Interest não está tão bacana, mas agora no fim de semana, né, a gente começa uma pequena movimentação aqui de alta no Open Interest, ainda muito leve, mas eu vejo aqui uma movimentação de compra do varejo, né? Então o LSR está me indicando que o varejo começou a comprar essa pequena movimentação de correção, né? Se a gente vê no diário ainda é uma pequena movimentação de correção, percebo que a gente ainda nem veio testar a região 0,38 de Fibonacci dessa última pernada. Com esse movimento aqui do varejo, com esse movimento das sardinhas, acredito que possa começar a entregar cada vez mais liquidez para baixo, impulsionando um movimento de correção, né? Então, essa compra do varejo aqui no Bitcoin, nesse movimento, não me agrada, né? Eu gostaria que o varejo estivesse vendendo essas regiões justamente para criar liquidez para cima aqui na nossa análise quantitativa. Então, por enquanto, eu acredito que semana que vem a gente possa ter uma semana de mais lateralidade justamente por causa dos ETFs, mas de forma geral, eu acredito ainda num primeiro movimento de correção, para aí sim podemos analisar se o Bitcoin terá força para se manter numa movimentação de alta mais forte, de uma alta mais saudável, ou então se realmente a gente vai varar essas regiões de Fibonacci, abrindo espaço para a criação de topos descendentes no gráfico diário e uma movimentação de queda, tá? Mas ainda é muito cedo, pessoal, cuidado com o pânico, cuidado com o FOMO, não é porque o BTC vai corrigir que ele vai despencar para os 12 mil, para os 9 mil, e também não significa que se ele romper essa resistência aqui, ele já vai para a lua, né? Nessa movimentação, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Uma moeda que está me chamando atenção para esse fim de semana, pessoal, é a XRP, né? Isso porque estamos em um padrão de equilíbrio aqui em XRP no gráfico diário, né? A gente teve um dia extremamente explosivo aqui em XRP, onde nós tivemos aí uma alta de 32% em apenas um dia, e agora estamos fazendo esse movimento de correção, né? Que é um movimento que tem realização de lucro, tem liquidez, então é um movimento de equilíbrio. Porém, em gráficos menores, pessoal, como uma hora, a gente já começa a perceber uma movimentação diferente, né? A gente tem aqui uma pernada de impulso de alta durante a noite de hoje e, por enquanto, estamos tentando manter uma estrutura de bandeira de alta, né, nessa movimentação. Então a gente percebe que tem muita agulhada nessa bandeira, né? Então tem pressão de compra e venda. Mas caso a gente consiga romper essa região de resistência aqui, mais ou menos em 45,27, nós podemos abrir mais uma pernada de impulso de alta. A análise quantitativa aqui de XRP, a gente percebe muita entrada de Open Interest nessa movimentação, então a gente percebe muito dinheiro alavancado entrando nessa movimentação de alta que nós tivemos, e ele ainda está crescente, né, me indicando que não temos realização de lucro aqui no curto prazo. A gente percebe que também não tivemos grandes movimentações de liquidez desde esse último rompimento de topo, e a gente percebe também que o long short rate está apontando mais shorts do que long, ou seja, o varejo está vendendo essa movimentação de alta, acreditando que isso aqui é uma região de topo. E o que acontece? Quanto mais o varejo vende, mais ordens de stops são colocadas aqui acima, gerando cada vez mais liquidez para uma possível movimentação de alta. Obviamente que a gente vai precisar esperar aqui o rompimento dessa resistência, que a gente não pode trabalhar com uma bandeira tradicional, né, que seria esse rompimento aqui de uma linha de tendência de baixa, isso porque estamos muito próximos de uma resistência forte no gráfico. Então não é uma bandeira de alta isolada, ela está em uma região de resistência. Então nessa operação aqui eu esperaria o rompimento em 45,27, juntamente com as confluências aqui de análise quantitativa, para ter uma melhor probabilidade de sucesso nessa alta, tá? Eu não me interesso em shortar esta movimentação de topo, né? A gente pode sim vir aqui, bater cabeça e resistência nessa movimentação e depois fazer uma movimentação de queda. Porém, no contexto como um todo, eu não me interesso em movimentações de short, me interessa apenas movimentações de long. Essa movimentação em XRP, justamente porque a análise quantitativa está me mostrando esta confluência. E hoje, pessoal, eu acordei com dezenas de milhares de mensagens do pessoal me perguntando: Ghost, como eu posso fazer trade na ARB, na
Arbitrum, né? Se eu uso Presection, análise quantitativa, o que eu faço, né? E aqui vai a minha análise, pessoal. Não tem como operar Arbitrum. Isso porque Presection a gente não tem nem gráfico direito, né? A gente percebe que no gráfico de uma hora a gente tem uma baita vela e uma lateralidade, tá? Com uma volatilidade absurda aqui nessa movimentação, isso porque foi feito lançamento em plataformas, em corretoras, além de airdrop, então a gente tem aqui uma volatilidade absurda. Porém, pessoal, esse tipo de situação aqui não tem como você fazer uma análise de Presection. A gente não tem movimentação, a gente não entende o comportamento. Toda essa movimentação aqui ainda é especulação, então a gente tem muitos especuladores, muita gente para realizar lucro, muita gente para buscar aqui uma casquinha para talvez uma movimentação de alta, então não tem como a gente fazer uma análise de Presection nesse movimento. Inclusive, se eu passar aqui no gráfico diário, pessoal, é isso que eu tenho, né? Eu tenho uma barra e outras duas barras, só isso, né? Então não tem como a gente realmente fazer uma análise confiável desse movimento aqui, né? Tá muito cedo. Análise quantitativa, mesma situação, tá? Ainda tá muito cedo, não tem especulação, então toda e qualquer movimentação em Arbitrum durante esse fim de semana, pessoal, a análise que você tem que fazer é fechar as duas mãozinhas assim e rezar, tá? Porque não tem muito o que a gente adivinhar. A gente não sabe se o pessoal que especulou essa movimentação de alta aqui no airdrop vai realizar lucro, vai vender, se realmente o projeto vai engrenar e a gente vai ter mais uma movimentação de compra. É muito cedo para avaliar, é muita especulação para analisar, então não tem como a gente ter uma tomada de decisão. É basicamente no achismo, é basicamente na sorte. Inclusive, estava brincando aqui com o pessoal do membros do canal no nosso Discord que operações em Arbitrum devem ser aposta, né? Se você hoje fosse apostar na Mega Sena, na Loto Fácil, pega esse valorzinho e aposte na Arbitrum, tá? Mas é aposta, pessoal. Isso aqui não tem técnica, isso aqui não tem análise, isso aqui realmente é uma aposta. Então coloca um valor baixinho, né? Se você ia apostar 4,50 aí na Mega Sena, coloca 4,50 na corretora aqui, aposta em Arbitrum. Eu estou fazendo a minha fezinha aqui para o fim de semana, né? 3x de alavancagem, porque não tem como você realmente alavancar forte em Arbitrum, visto que cada movimentação aqui numa hora, né, é uma paulada. Então, por mais que a gente tenha uma movimentação pequena aqui, ainda assim ela é 2%, então muita alavancagem aqui vai fazer você ser liquidado. Então eu fiz a minha fezinha aqui, né, 3x alavancado, mão extremamente leve, pessoal. Chega a ser uma pluma de tão leve, né? Isso aqui realmente é uma aposta. Se você fosse jogar em um cassino hoje, se você fosse fazer aquela fezinha na Loto Fácil, na Mega Sena, coloque em Arbitrum aqui, tá? Mas não tem análise, tá? Ghost shortou, isso porque normalmente nessas movimentações de Launchpad, pessoal, a gente tem muita realização de lucro após airdrops, após lançamentos em corretoras, tá? Então eu acredito que possa cair. Porém, pessoal, é achismo, né? É na reza, é na sorte. Então por isso que eu digo que é uma aposta, né? Quer fazer uma fezinha, faça a sua fezinha em Arbitrum, mas com extrema consciência, né? Não vai colocar um dinheiro aqui que você não possa perder, não vá tomar decisões aqui apenas em achismo, em base fundamentalista, porque o projeto é isso, que o projeto é aquilo. Não, ainda está muito cedo, né? A gente precisa que a Arbitrum ainda amadureça, que a gente ainda veja quanto que vai ter de realização, quanto que o mercado vai precificar esse movimento, para que aí sim a gente possa realmente ter um pouco mais de dados, né? Um pouco mais de base técnica para fazer alguma operação. Por enquanto, nesse fim de semana aqui, a Arbitrum, pessoal, realmente é uma aposta. Não tem como tratar ela como uma opção de trade. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e aqui embaixo estou deixando 2 vídeos que vão te ajudar nas suas operações de futuros. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.